Amém? Vamos começar então. Ok, meu tempo está ali. Já podem colocar o slide se quiser, para a gente poder começar. E o tema que foi confiado a mim nessa manhã é como educar os nossos filhos na era da tecnologia, ou na era digital. Há muito que se diga sobre esse tema. Amém? Então, qual é o objetivo aqui nessa manhã? Para vocês entenderem. O objetivo é a gente saber como se mover nesse tempo. Não é aprender como usar o Instagram, nem o TikTok, nem o Facebook, nem o YouTube, nem descobrir as coisas maravilhosas que a mídia social faz. Nós vamos aprender a ser instruídos pela palavra. E como lidar com as nossas crianças, como instruir os nossos filhos e até mesmo para nós nos mover durante esse tempo. Amém? Então vamos começar. O chamado, pode passar. O chamado ainda é o mesmo. Deus confiou filhos a você, o digital mudou, o céu não. E com isso, eu quero dizer o que para vocês? Que o chamado, o propósito que o Senhor tem para nós, para os nossos filhos, ainda é o mesmo que Ele tinha lá no início. A palavra ela não mudou porque o tempo mudou. Então, ainda que as coisas estejam bem diferentes do que era na nossa infância, na nossa juventude, o Deus continua o mesmo e a ideia dele continua sendo a mesma. Amém? Então, existem estratégias no coração do Senhor para nós nesse tempo. Porque as coisas vão continuar mudando. A era digital ela veio para ficar. Isso não vai mudar, então nós não podemos temer esse tempo. O Senhor deseja nos instruir, trazer sabedoria, trazer conhecimento para nós. Amém? Malaquias 2,15 diz assim, já está aqui. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Algumas versões vai dizer uma descendência piedosa. Nesse contexto, o Senhor está falando com o povo de Judá. O Senhor está chamando a atenção de Judá porque Judá foi infiel. E no versículo 15, o Senhor vai falar da esposa e do marido, trazendo ali a infidelidade de Judá para aquele povo, com o Senhor, com o seu Deus, com o seu noivo como igreja. E o Senhor fala para eles, lembrando, olha, existia um propósito na união do noivo e da noiva. E o propósito é que a descendência fosse uma descendência consagrada, piedosa. Então, quem consagra os nossos filhos somos nós. Quem consagra a nossa casa somos nós. Nós trilhamos esse caminho. É nós que levamos os nossos filhos até esse lugar. Eles não vão sozinhos, eles precisam ser ensinados a chegar nesse lugar. Então, o Senhor ele não diz aqui, olha, vocês precisam, pai e mãe, vocês precisam fazer aquilo que precisa ser feito para que a criança olhe para vocês e faça a parte dela. Não, Ele está dizendo, você faz a sua parte e os seus filhos serão consagrados. É você que trilha, existe uma parte do caminho que é você que vai fazer e a responsabilidade ela está sobre você. Amém? Podemos avançar? A criança não nasce logada, ela é estimulada. Crianças sempre nasceram iguais. O que mudou foram os estímulos e a formação de caráter. Então, nós temos, muitas pessoas dizem, né? Eu já ouvi isso várias vezes, de várias formas. Meu Deus, as crianças de hoje parece que já nascem assim meia coisada. As crianças nascem assim, meu Deus, é tão diferente, né? Eu já ouvi algumas vezes que, na minha época, quando as crianças nasciam, levava 3 dias para abrir o olho. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto. A gente ouve de tudo, né? As crianças nascem diferente. Hoje é diferente. O que é diferente é o estímulo que eles recebem. Aí eu volto no que eu já disse. Continua tudo igual. A criança, quando ela é gerada, quando o Senhor confia a criança a nós, Ele confia o mesmo que Ele confiou lá em Gênesis e Adão e Eva. O propósito, o projeto, o plano é o mesmo. O que muda? Os estímulos que essa criança recebe no ventre. Então, a nossa avó, a nossa mãe,
Elas não tinham Spotify, YouTube para ficar ouvindo a música bem alto, Gabriela Rocha, para o bebê se acalmar. Não tinha nada dessas coisas. No máximo um radinho, a pilha, uma coisa. Ou ela cantava, era o barulho dos outros 9 filhos correndo pela casa. O estímulo que ela recebia era muito maior. Os nossos pais, os nossos avós dormiam muito mais cedo. Não recebiam tanta exposição como nós recebemos hoje. Então, observe que o que muda não é a criança. É o estímulo que ela recebe. Se você engravidar e for para no meio do mato, sem receber os estímulos que nós recebemos hoje, talvez essa criança ela vá nascer mais parecida com você, com seu irmão, com a sua mãe, porque tem a ver com o estímulo. Não mudou. Deus não adaptou. Deus não fez um upgrade do bebê. Está tudo igual. O projeto é o mesmo. É os estímulos que o bebê recebe. Então, se ele já está recebendo aquela informação do ventre, quando ele nasce, ele é exposto a mais do mesmo, a resposta dele vai ser coerente com aquilo que ele já recebeu no ventre. Ok? Só para a gente construir aqui essa ideia, para a gente entender mais para frente. Pode passar, por favor. Mateus 16:18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós olharmos para isso no nosso contexto de família, isso pode trazer um alívio para nós. Porque da mesma forma como as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ela não vai prevalecer contra os nossos filhos, contra as nossas crianças, contra a nossa geração. Amém? Só que existe um posicionamento da nossa parte para que isso aconteça. Existe uma parte que nós fazemos. Lembra que eu falei sobre consagrar? Sobre fazer esse caminho que nós temos que fazer? Existe uma aliança do Senhor conosco para proteger os nossos filhos. Até uma determinada idade, onde eles sejam capazes de fazer as suas próprias escolhas e responder às decisões que eles têm, até lá, eles estão debaixo de uma influência que opera sobre a nossa vida. Aí, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Qual é a influência que a sua criança ela tem recebido de você? Se o céu dependesse da influência que a sua criança recebe de você, ela estaria com o Senhor. Se tudo que ela tivesse de Deus na vida dela fosse você e a influência que você exerce sobre ela, com aquilo que você tem, porque cada um dá o que tem. Então você vai dar aos seus filhos aquilo que você também tem buscado em algum lugar e recebido. Ela seria salva? Ela estaria protegida? Então existe uma parte que é a nossa responsabilidade fazer, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Porque as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja. Mas se você abrir a porta, ele nem precisa arrancar a porta, arrombar a porta. Ele vai entrar, porque você abriu e deu espaço para ele. Então, essa palavra pode parecer um pouquinho dura, mas ela vem trazer descanso. Porque se você ama o Senhor, se você busca o Senhor, se você busca conhecer a vontade do Senhor, vai estar tudo bem. Ainda que os dias difíceis se levante, dias que você não sabe o que fazer, vai estar tudo bem. Porque existe uma promessa. Isso que Jesus fala para Pedro é uma promessa. Pedro, você é Pedro. E digo também, tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você pode pensar isso na sua família. Filho, você é o meu filho por conta da aliança que eu tenho com o Senhor. O diabo não irá prevalecer na sua vida, não irá prevalecer nos seus pensamentos. Isso vai deixar de acontecer. Essa resistência vai cair por terra. Essa influência vai sair. Nós vamos vencer isso junto. Eu não vou negar que o problema está aqui, mas nós vamos vencer isso, porque existe uma promessa. Não vai prevalecer. Quando o Senhor fala que o diabo não vai prevalecer contra a igreja, já está dizendo, por outras palavras, que ele vai fazer algo para que a porta da igreja prevaleça. Ele vai fazer uma força contra essa porta. E essa porta ela vai prevalecer. E quem está sustentando essa porta é o Senhor. O Senhor está sustentando você. O Senhor está sustentando a sua família com sabedoria. Então nós não precisamos ser pais ansiosos, medrosos,
com medo do que vai acontecer, do que está acontecendo. Não sei como criar meu filho. Tenho medo de perder. Não entendo muito sobre telefone. Não sei tudo que ele joga. Não compreendo, não tenho clareza sobre essas coisas. Você confia no Senhor? Você tem consagrado seu coração, o seu caminho ao Senhor? Se você tem feito isso, se você faz isso, o Senhor vai fazer a parte que você não consegue. Se você for fiel em fazer a parte do se submeter ao Senhor, se assentar para ouvir os conselhos do Senhor, a parte que você não consegue, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar sozinho, tipo, se você não consegue, aí filha, conta com a sorte. Deus não é assim. Ele sabe até onde você vai. Deus sabe até onde a sua sabedoria alcança. Mas Ele precisa de um lugar. Ele precisa de um coração disposto. A Bíblia fala que Ele bate e nós temos que abrir o nosso coração para que Ele possa entrar. Ele tem que ser convidado. Há uma parte que é nossa. Ele quer entrar. Eis que estou à porta e bato. Aí tem uma ação nossa. Abrir, o desejar, o receber Ele nesse lugar. Amém? Vamos avançar. E chegamos no cerne da questão. Como proteger, como educar. Ensine a verdade. É só isso. É tão simples como isso. Para o seu filho, para o seu adolescente, para a sua criança, está protegido, está guardado. A única coisa que você precisa fazer é conhecer a verdade e ensinar ela para ele. A verdade vai poupar o seu filho de acreditar na mentira. Parece óbvio, mas no dia a dia a gente se esquece. Vocês com certeza já ouviram a historinha do especialista em notas de dinheiro. Ele estuda tanto a verdadeira, tanto, que quando uma falsa vem para a mão dele, ele sabe que é falsa. E não porque ele estudou a falsa, mas porque ele estudou a verdadeira. Você precisa se dedicar tanto àquilo que o Senhor diz. Você precisa conhecer de perto a voz do seu Pai. Porque quando uma voz contrária se levantar dentro da sua casa, Satanás ou a sua alma não vai enganar você dizendo: é porque você não entende, isso é coisa da geração nova. Isso é coisa porque, coisas deles. Você não vai entender. Quando uma voz errada se levantar, você vai saber. Essa voz não é a voz do Senhor. Você pode até não entender muito sobre as redes sociais, sobre os jogos, sobre as coisas que eles veem. Mas o Espírito, ele vai te comunicar de onde vem aquela influência, de onde vem aquela voz. Mas você só vai fazer isso se você identificar a voz. Você só vai saber que é o diabo se você conhecer a voz do Senhor. Você conhecer tão bem a voz do Senhor, que quando não for o Senhor, vai ficar claro para você que não é Ele. Então, para uma criança estar protegida, para um adolescente estar protegido, nas redes sociais, na escola, nas festas, há muitos pais que eles estão aqui, mas saíram de casa e o jovem ainda não tinha chegado. E quando chegar vai estar dormindo, porque estava na festa. O que você precisa ensinar para ele? A verdade. A verdade vai poupar ele de ser enganado. Se você ensina seu filho, sua filha, que ela é amada, que ela é preciosa, que ela é virtuosa, que o corpo dela tem valor, que o corpo dele tem valor. Quando alguém tentar menosprezar quem ele é, ele vai se lembrar. Quando ele estiver diante de um vídeo sobre pornografia na escola, talvez em casa você faça tudo para que a sua criança não tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Você faz de tudo para que no grupo do WhatsApp não haja nenhum grupo que tenha conteúdos explícitos para mais de 18 anos. Você faz toda a tarefinha em casa. Mas você não pode ir para a escola com ele. Você não pode estar o tempo todo com ele. Você pode fazer tudo, mas e se alguém mostrar? O que vai garantir que essa criança ela não vai se deixar influenciada? Ela conhecer a verdade. Ela vai ver, ela vai ficar chocada. Aquilo vai ser estranho para ela. E dentro dela, ao invés de quero ver mais, eu preciso disso, não como uma estimulação, como algo que ela precisasse para ser mais forte, ser mais visto, ser mais famoso na escola, ou o que quer que seja, ela vai estranhar. Eu não vejo meu pai amar minha mãe dessa forma.
O rapaz, acreditem, nós temos uma ideia diferente dos meninos. Nós temos uma noção de que os meninos são todos do mesmo jeito. E que eles, diante de uma mulher com pouca roupa, ou de um vídeo para mais de 18 anos, a nossa ideia é que todos eles vão querer ficar ali assistindo. Gente, existe uma parte de nós, todos nós, qualquer ser humano, que repudia tudo aquilo que Deus repudia. Se a sua criança ela nunca foi exposta a esse tipo de conteúdo, o dia que ela for, algo dentro dela vai repudiar isso. Algo dentro dela vai dizer: isso não está certo. Isso não é amor. Não é assim. Eu nunca tive dentro do quarto da minha mãe e do meu pai, mas eu não acredito que meu pai trate minha mãe dessa forma. A menina, ela vai... Eu não acredito que seja dessa forma que a minha mãe se comporta. Não consigo ver minha mãe nesse formato. Não consigo ver meu pai nesse registro. Então, ainda que a criança, você não tenha mostrado nada para ela em casa, se você ensinar que ela é valorosa, que ela é preciosa, que a palavra de Deus diz que o sexo é para o casamento, se você tiver essas conversas em casa, se você tiver uma atitude respeitosa com a sua esposa, se você, mulher, tiver uma atitude respeitosa com o seu marido, no dia que o coleguinha na escola mostrar o que você não gostaria que seu filho visse, ele vai repudiar. Vai ter uma trava dentro dele. Talvez ele até vai te contar quando chegar em casa. Mas se ele não te contar, você já vai ter tido tempo de construir algo dentro dele para dizer: não quero mais. Isso é estranho. Amém? Então, nós precisamos construir isso dentro deles. Construir essa verdade. Nos jogos. As crianças jogam cada dia um jogo diferente. Quando a gente começa a aprender elas já mudaram. E elas já estão jogando outros. E é tanta coisa que existe nesse universo. O que você precisa ensinar? Nós ouvimos durante muito tempo que era não falar com estranhos. Mas até isso mudou. Porque hoje, as pessoas que intencionam fazer mal para os nossos filhos, elas sabem que se elas se apresentarem como estranho, eles já não acreditam mais. Então, eles se tornam amigos primeiro. Porque a minha mãe falou para eu não conversar com estranho, mas essa pessoa não é estranha. Então, eles estão dedicando tempo para enganar e ganhar as nossas crianças. Nós precisamos fazer alguma coisa. Dedicar tempo também. Estar com eles também. Porque as crianças são espertas, elas são inteligentes, elas desconfiam, elas sentem as coisas. O que acontece muitas vezes é que aquilo que é apresentado na internet para elas, ou na escola, é parecido com o que elas recebem em casa. Então, tá tudo bem. E por isso que muitas vezes elas vão como um cordeirinho para o matadouro. Porque elas não diferenciam. Elas não sabem o que é receber amor. Elas não sabem o que é se sentir amada. Elas não sabem como é um elogio saudável. Elas não sabem como é ser surpreendida com um elogio, com um abraço, com um beijo. Elas não sabem como é ser surpreendida com um presente, com uma cartinha, com um lugar especial na mesa, com um lanche que ela muito gosta quando ela menos esperava. Ela não sabe nada disso. Então, quando alguém se apresenta surpreendendo ela: nossa, como você é bonita. Nossa, como você é inteligente. Você joga muito, cara. Você é muito bom nesse jogo. Olha, tem um grupo que os melhores se reúnem. Aí esse menino não foi validado em casa. Ele se sente um zero à esquerda. Acontece muito nas casas onde tem mais que um filho. Um é melhor que o outro. Um é mais elogiado que o outro. Um é top. Nossa, você é bom. O outro, tipo assim, a gente não pode falar que é ruim, então a gente só não fala. Aí elogia só o outro. Aí esse que não é elogiado, esse que não é visto, esse que não é considerado, esse que está sempre levando bronca, esse que está sempre ouvindo o que ele não é bom, o que ele faz errado, as falhas dele, a fraqueza dele está sempre na mesa. Está sempre ali. Aí chega alguém que fala como ele é bom, como ele é inteligente. O homem gosta de ser validado. O homem gosta, por isso que nós somos instruídas como esposas a respeitar o nosso marido. Por quê? Marido, amai as vossas esposas. Esposas, respeitai e se sujeitar aos vossos maridos. Por quê? O homem gosta de sentir que ele tem o controle. Não é aquele controle possessivo, amém? É o controle de eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou cabeça dessa casa, eu tenho governo aqui, eu sei para onde eu estou levando essa família. Como a mulher, ela gosta de ser protegida.
Como ela gosta de ser protegida, ela gosta de ser amada. E quem está lá atrás da tela, ou lá na escola, ou lá no grupinho deles, sabe disso. Então ela vai jogar com as fraquezas. Quando ela percebe que o pai não... seu pai trabalha muito. Como é que é? Sua mãe está sempre em casa? E eles vão procurando saber. Então nós precisamos apresentar para eles a verdade. Que é: você é amada, filha, como eu te amo. Não é ficar bajulando toda hora, como se ela fosse a melhor mulher do mundo, a mais princesa de todas e ninguém é igual a ela. Não é isso. É de uma forma saudável. Deus elogiou Jesus. Deus, no momento onde Jesus estava ali tendo um momento muito importante da vida dele, Deus disse: eis aqui, o meu filho amado. Ele elogiou à toa? Não. Ele elogiou no momento certo, de uma forma intencional. Jesus sabia que ele era o amado. Ele era amado do Pai. Amém? Então até isso tem que ser de uma forma intencional. Então, regra básica, a mais séria, a que funciona mais: ensine a verdade. E quando ele estiver diante de um abusador, de um mentiroso, de alguém que quer ceifar a inocência dele, ele vai distinguir: isso não é bom. Aqui dentro dele, isso não está certo. Isso não é legal. Amém? Vamos avançar. Há um plano mundial para, pode passar o slide, por favor, desconectar filhos e pais, substituir valores eternos por entretenimento. Então, qual é a estratégia? Mais do que eu estava falando antes. É enfraquecer o relacionamento dos pais com os filhos. Por quê? Quanto mais fraco for esse relacionamento, mais a criança vai ficar dependente da tela. E aqui eles têm acesso a tudo. Então, se o seu relacionamento com o seu filho for fraco, não tem tempo de qualidade, não conversa com ele, não explica, não quer saber. Às vezes você é uma mãe ou um pai mais calado. Você não precisa falar pelos cotovelos, mas chama para perto. Vai fazer alguma coisa? Leva a criança junto. Se você disser: filho, olha, você prefere jogar videogame ou ir comigo lavar o carro? Ele vai preferir jogar videogame. Então você não pergunta: você bora comigo lavar o carro? Ele vai detestar nos primeiros minutos, mas depois vai dar certo. Se não for na primeira vez, vai ser na segunda, vai ser na terceira, mas não desiste. Mãe, vai fazer alguma coisa? Chama para perto: olha, hora de arrumar a casa. Você arruma a cama, você faz isso e vocês estão juntos. As crianças não estão no sofá enquanto você arruma tudo, porque com elas você demora 1 hora, sozinha você demora 10 minutos. É tudo que o diabo quer. Porque naquele tempo que você está arrumando a casa e eles estão ali, alguém está doutrinando, alguém está ensinando, alguém está fazendo aquilo que você não quis fazer por causa do seu conforto. Eu preciso ser rápida, eu tenho muitas coisas para fazer. Marta, Maria escolheu a parte mais importante. Qual é a parte mais importante? Gente, fogão você limpa hoje, amanhã vai estar sujo de novo. O carro você limpa hoje, amanhã vai estar sujo de novo. O grupo da igreja é uma bênção. Quem lidera o departamento, às vezes seu líder manda uma mensagem, você precisa responder. Tudo isso é necessário, faz parte da nossa rotina, faz parte do que a gente tem que fazer. Mas existem coisas mais importantes. As primeiras coisas no primeiro lugar. Amém? Então, o seu filho, o seu marido, a sua esposa é a parte mais importante. Amém? Vocês percebem que eu não estou falando, licença, sobre a internet de uma forma direta, mas se vocês entenderem nessa manhã que fazendo isso, as outras coisas não vão ter o impacto que tem tido nas nossas crianças, vocês venceram o game, como ele diz. Esse é o jogo. Porque você vai estar colocando, existe um espaço dentro da criança. E se você preenche com a sua presença, se você preenche com o seu amor, se você preenche com você, quando outra informação vier, vai ser apenas uma informação. O coração da criança é de quem chega primeiro. Você precisa chegar primeiro. Você não pode confiar a educação do seu filho na mão de outra pessoa. Dá trabalho? Dá. Talvez você ficar assistindo um vídeo sobre moda, sobre o que você gosta, não te dá sono.
Mas aí você para poder assistir um vídeo de como ajudar o seu filho, como fazer algo bom para sua esposa, para sua mulher. Você acelera o vídeo, vai lá procurando as definições e não tem como ver mais rápido. Por quê? A gente quer a solução, mas não quer pagar o preço. Amém? Então, depende de nós. Nós vamos ver isso mais para frente. Pode passar, por favor. Eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre o controle parental. Ele é uma ferramenta e não uma solução. Muitos pais fazem uso do controle parental no computador, no telefone, e é uma bênção. Eu super recomendo. Tenham. Se a criança de vocês, se o adolescente tem acesso a telefone, a tecnologia de alguma forma, faça o uso do controle parental o máximo que vocês puderem. Não está errado. Só que ele é apenas uma ferramenta. Ele vai fazer 50% do caminho. Aí tem o outro que você tem que fazer. E muitas vezes o que acontece com a gente é: ai, agora tem controle parental, eu posso descansar. Não. Você pode ficar mais aliviado, mais descansado sim, mas você não pode soltar a toalha não. Existe um trabalho, ele veio para facilitar e não para fazer o seu trabalho. Amém? Quando, no nosso caso, né, que somos donas de casa, a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa. Aquela pessoa, ela facilita, mas ela não pode ser a esposa, ela não pode ser a mãe. Nós temos uma facilitadora que nos ajuda em casa com a nossa demanda. Mas ela não vai fazer tudo. Por quê? A gente entende que tem coisas que só nós podemos fazer. O controle parental é isso. Nós temos o Google Family Link, que eu acredito que muitos de vocês conhecem. O Clean Browsing, que faz o quê? Ele coloca um filtro na rede de internet para que mesmo que haja pesquisas, aquela pesquisa não aparece como uma sugestão para a criança. Relatórios de tempo de ecrã. A maioria usa isso aqui, que é para saber e passar na cara. Quanto tempo a criança ou o adolescente ficou? Meu Deus, você ficou 2 horas, 4 horas. Só para isso mesmo. Modo restrito no YouTube, no Instagram e no TikTok. Ajuda muito, porque não vai aparecer nenhuma sugestão. Não aparecendo a sugestão, já é uma coisa boa. Porque se não aparece a sugestão, ele pode estar distraído com uma coisa que edifica ele, que faz ele crescer, melhorar. E se não aparece, ele não vai chegar lá sozinho. Mas também não é tudo. Porque existem outros meios. Alguém maravilhoso parou e inventou essas ferramentas para facilitar a nossa vida. Outro alguém, inspirado pelo capiroto, sentou e encontrou uma solução para passar por cima disso aqui. Então, se as crianças, se os nossos adolescentes quiserem, eles conseguem. Eles conseguem passar por todo o registro de privacidade. Você pode colocar o que você quiser. Se ele quiser ver alguma coisa, ele vai conseguir. Por isso a gente não pode se ausentar desse lugar de supervisão. Vai ajudar? Vai. Mas não faz o caminho todo. Amém? Mas a melhor proteção continua sendo tempo de qualidade, ensino da verdade, o seu testemunho, uma vida de oração e disciplina intencional. Tempo de qualidade. Deixa eu trazer uma luz sobre isso aqui. Tempo de qualidade não é muito tempo. Porque eu entendo que com a nossa vida, às vezes, nós não conseguimos estar uma tarde toda com as crianças. Um fim de semana todo com a criança. Mas quando você estiver, esteja. Deixa tudo. Larga tudo. Porque às vezes você fala: filho, vamos ver um filme? Por quê? Você não quer assistir o filme. Você quer fazer um checklist. Tive tempo com ele. Aí você está assistindo o filme e está assim, ó. Nossa, legal. Você não está ali. Você não está assistindo o filme. Você só está o seu corpo. A criança fala: mãe, você viu? O quê? Não vi. Aí vamos jogar bola. Aí vou levar a criança no parquinho. Aí você fica o tempo todo conversando com a amiga. Não vai lá, não escorrega, não balança, não faz nada. Leva a criança no bowling, no boliche. Leva a criança para fazer alguma coisa legal. Para colocar no checklist que você teve tempo de qualidade com a criança. Mas você não está lá. Você aproveita para fazer uma chamada de vídeo. Você aproveita para fazer uma chamada para falar com aquela pessoa que você não sei o quê, não sei o quê. Você não está ali. E a criança sabe. Existem exceções. Exceções é diferente de um estilo de vida. Amém? Ensino da verdade, a gente já falou. O seu testemunho. Sai desse telefone. Tô comendo. Tô mexendo na panela. Vou tomar banho. Vou, sei lá, para tudo eu tô com o telefone. Eu vou para a cama com o telefone. Eu tô no sofá com o telefone. Eu tô jantando e o telefone tá do lado. Tudo que eu tô fazendo. Mas a criança passa muito tempo no telefone. Verdade?
Viciado, não consegue sair da tela. Você consegue? Se você tiver 5 minutos sem fazer nada, você consegue não lembrar de pegar o telefone? Tipo assim, você vai ficar aí, não vou te pegar, não vou te pegar, não vou te pegar. É quase que um exercício, é quase que você tivesse que se dominar ali. Não vou pegar o telefone agora. Você está conversando com alguém, a conversa acaba, fica em silêncio. A primeira coisa. Aí a gente quer exigir deles. Não tem problema a gente mexer, não. A gente tem, é para usar. Tudo bem. Mas quando nós falamos com ele, nós precisamos ser coerentes. Porque senão eles vão olhar para nossa cara e vai dizer, quem é você? Não vai dizer, porque não é besta, não quer ficar sem o dente. Mas, entendeu? Jesus, ele precisou ser o nosso substituto para que em nada a gente dissesse, você não me entende. Nós precisamos ser o exemplo dos nossos filhos. Ele vê que você para comer, você para orar. Vai orar, deixa ele ver você orar. Deixa ele ver os bons exemplos. Deixa ele ver você lendo a Bíblia. Não faz tudo no secreto, tão no secreto, que a criança pensa que você nem faz. Às vezes você faz, mas é com a porta tão fechada que a criança não vê. Amém? Então deixa a sua criança ver você lendo sua Bíblia. Deixa a sua criança ver você orando. Deixa a sua criança ver você falando em línguas. Ouvindo louvor, ouvindo uma ministração. Deixa ela ver. E quando você estiver fazendo isso, por favor, não pegue o telefone. Para que ela veja que você realmente naquele tempo, você está com o Senhor. Para que ela faça também. Amém? Vamos continuar. Uma vida de oração, disciplina intencional, corrigir com intenção. Pode passar, por favor? E aqui, o Instagram, o TikTok, eles dizem que é a partir dos 13 anos que uma criança pode ter conta. Então, a partir dos 13 anos, eles apresentam um consentimento dizendo se a criança consegue se responsabilizar por uma lista infinita que ninguém lê, nem compreende, eles não vão entender o que está escrito ali, mas se eles aceitarem, aí eles podem usar as redes sociais. Como eu já falei, eles não vão ler. Se eles lerem, a boa parte eles não vão entender. E uma criança de 13 anos, gente, ela não tem maturidade cerebral para conseguir lidar com tudo aquilo que as redes sociais dá para elas. Então, às vezes você olha e pensa, nossa, mas minha criança é muito desenrolada, é muito desenvolvida. Mas tem coisas que é muito para ela. E a gente vai ver no próximo slide. Aqui eles dizem que, foi uma fonte que eu tirei do Euronews, não é antiga, é recente. Estima-se que 1 em cada 5 crianças seja vítima de crimes sexuais online e no mundo real. Ou seja, nos dias de hoje, com essa informação toda, 1 em cada 5 crianças passa por isso. Então, eles têm toda a informação. Eles têm tudo. E mesmo assim, eles caem no conto do vigário. Então, nós precisamos fazer essa supervisão, que não é entender sobre tudo. Mais uma vez, eu repito, você não precisa ser um especialista das redes sociais. Você só precisa estar perto. Quando uma criança fica gripada, os sinais não dizem para você? É os sinais. Quando você está perto, você percebe os sinais. Ela não precisa te falar. Mas quando você está longe, ocupado demais com a sua vida, que é muito importante, que é maravilhosa, que tem muitos afazeres, você só vê quando a gripe arrebenta. E aí é só tratamento respiratório, antibiótico, coisa pesada, que seria dispensável se você percebesse ali no início, botasse um casaquinho, administrasse um chazinho. Amém? Você estando perto, você vê no início, quando começa ali, quando aponta alguma coisa, o Espírito Santo te mostra, olha, atenção nisso aqui. Podemos seguir? Mais uma vez, eles parecem ser maduros, mas não são. E a estatística diz, 53% das crianças viram pornografia até os 11 anos, nos últimos 3 anos. Então, 53%, é metade, das crianças tiveram acesso à pornografia antes dos 11 anos. Eu sei que isso é pesado, principalmente para nós aceitar. Meu Deus, uma criança com 11 anos, se você olha para ela, ela não consegue nem imaginar ela tendo acesso a um conteúdo desse. Mas muitas vezes não é ela que vai procurar, é oferecido. Então nós precisamos fazer um trabalho, porque ainda que em casa ela não veja, na igreja ela não veja, nós precisamos preparar essa criança. Amém? 70% dos adolescentes relatam ansiedade e baixa autoestima por redes sociais. E 9 em cada 10 pais subestimam o que os seus filhos veem online.
nós fazemos isso de forma consciente e inconsciente. Nós achamos que não tem perigo nenhum. Não tem mal nenhum. Não, ele é inteligente. Eu já conversei uma vez sobre isso com ele. Uma vez, faz assim, uma vez é 1 ano atrás. Uma vez é 3 meses atrás. Uma vez é só mesmo uma vez. A criança, ela precisa que você repita. Repita, fale várias vezes a mesma coisa. Olha, você está lembrado disso? Você lembra que a gente conversou sobre isso? Até porque, dependendo da idade que ela tenha, quando você fala, ela entende de uma forma. Quando ela for mais velha, ela vai ter compreensão para entender ainda melhor aquilo que você está dizendo. Então, nós precisamos repetir as mesmas coisas. Não podemos descansar sobre o... Ai, já falei, graças a Deus. Coloquei o controle parental, sentei com ela, falei, minha filha, você sabe, né? Sabe que isso não pode, né? Sabe que é perigoso. Ai, graças a Deus, está protegida. Não, ela é madura, ela é madura. É muito madura. Não confia nisso. Não confia na criança ser madura. E nem diga que ela é madura, porque isso também atrapalha outras coisas. Deixa a criança ser criança. Faça seu papel de protetor, de pai, de guarda, aquele que cuida, aquele que protege. Amém? Pode avançar, por favor. E aqui, onde nós erramos. Estamos caminhando para o final já. Pode passar o slide. O que Deus diz e que nós precisamos nos lembrar. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Gente, olha isso aqui, presta atenção nesse texto. A Bíblia fala que você vai ensinar enquanto anda com ele no caminho. Enquanto você está na mesa, enquanto você está com ele em casa, enquanto você está isso, enquanto você está aquilo. Está falando de rotina, dia a dia. Só que o que acontece? A gente está no carro, eles estão lá atrás jogando. A gente está na frente falando com outra pessoa pelo telefone. A gente está na mesa, a gente está falando com o marido sobre aquilo que a gente não conseguiu falar sobre o dia. E a gente não tem, quando acaba de jantar, eles não falaram. A gente não ouviu eles. E é isso mesmo, vamos levantar, lavar a louça que amanhã tem que acordar cedo. E por aí vai. A gente vai deitar? Vai, vamos dormir. Vai, deita aí, faz uma oração, né? Tipo, quase o sinal da cruz. Pai, em nome de Jesus, uma noite de paz, durma bem, nada de sonho ruim, amém. Glória a Deus, dorme filho. Não esquece de orar, hein? Fecha a porta e sai. A gente não está fazendo isso que Deuteronômio diz, que é se assentar, que é andar pelo caminho com eles, levantando, estando com eles. Toda a situação você usa para instruir. O que acontece é que quando a gente se senta, a gente está com o telefone. Ou a gente está falando com alguém. Nunca é eles. Eles estão sempre ali. E a gente só se apercebe deles quando a bomba estoura. Amém? Então essa manhã eu acredito que o Senhor também está nos chamando ao arrependimento. Porque muito do que acontece, acontece porque nós demos o primeiro passo para que isso acontecesse. Pode passar o slide, por favor. Aqui nós vemos que essas frases saíram de nós. Fomos nós que dizemos, é só um desenho para eu descansar. Mulher, eu mereço. Eu trabalho tanto. Eu mereço. Aí você age como se você trabalhasse sozinha. Mãe, você não está sozinha. Existe uma graça disponível para você. Se você decidir ser mãe sozinha, com os seus filhos, com a demanda da casa, com o trabalho, com a igreja, com tudo que você tem que fazer, boa sorte, mas você vai se cansar, você vai se machucar, você vai se frustrar, você vai se sentir incapaz, você vai sentir que nada do que você faz é suficiente. Mas se você contar com a graça, Senhor, existe uma graça lembra sempre de Marta. Marta estava fazendo o que era lícito. Ela estava fazendo o que precisava ser feito. Tinha uma renca de homem na casa dela para comer. Alguém precisava se mover, mas ela precisava discernir que naquele momento existia algo mais importante. Não é sobre a gente ter uma vida que tem tempo para ser mãe, não. É você discernir o momento de você parar. Nós precisamos, nós devemos isso a eles. Então, se você alguma vez disse isso, é só um desenho para descansar, não estou dizendo que tem um problema. Não vou dizer que eu também nunca fiz isso, eu já fiz. Mas isso não pode ser o nosso dia a dia. Sempre que a gente quer descansar, a gente coloca eles de lado e não traz eles para perto. Amém? É como se a gente estivesse dizendo para eles, você não participa do meu descanso. O meu descanso é só meu. Esse momento é só meu. Eles estão sempre fora.
Amém? Para ter paz, eu preciso ir para um hotel. Para descansar, eu preciso ir para fora. Porque com vocês, meu Deus, com vocês eu não consigo. É sempre assim. E aí eles olham pra gente e quase que falam: obrigada por ter me criado, obrigada por ter me colocado no mundo. Obrigada, né? Eu devo agradecer você por ter me feito. É quase isso. Deixa ele ver, ele está muito agitado. Então a criança está muito animada, muito agitada. Aí, toma aqui. Sabia que muitas vezes um abraço controla? Um abraço ajuda? Um abraço acalma, fala: vem cá, você está precisando de um abração, cara. Você está precisando de um colo. Vem cá, vamos aqui, vamos ficar aqui nós dois. Vamos ficar aqui, 2 minutos, só a gente. Lá em casa, a gente faz isso algumas vezes com os meus 2 maravilhosos e resulta. Vamos parar aqui um pouquinho. Ou então eu não sei lidar com isso agora. Essa é a máxima. Eu não sei. Meu Deus do céu, eu não sei como... Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Aí, se você toma aqui e vai pensar numa solução e depois você volta para resolver, ainda estamos ali, ainda está tudo bem. Mas se você não sei lidar com isso e você só quer fugir daquele lugar, aí não. Amém? Pode passar, por favor. E para encerrar, tenho aqui 2 passagens. Lamentações 3, 39 e 40, que diz assim: então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados ou colhemos os frutos pelos nossos pecados ou pelas nossas escolhas? Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Imagina que até aqui você percebeu que houve vários momentos onde você tropeçou. Fiz um monte de coisa errada. Examine o caminho e volte para o Senhor. Volte para o lugar onde tem instrução. Deus não foi pego de surpresa. Deus não... era digital, é realmente uma coisa muito complicada, não tem nada para fazer não. Já pensou se ele dissesse isso para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Agora aumentou... Posso fazer nada. Aumentou. Existe um livramento divino, eterno, do céu para nós, para nossa casa. É a era digital, é a era da tecnologia. E daí, Deus não foi pego de surpresa. E para o que há de vir, Ele também não foi pego de surpresa. E para o que vai acontecer, Ele também não foi pego de surpresa. Existe uma estratégia divina de Deus para cada tempo. Existe uma estratégia de Deus para te alcançar. Você só precisa se abrir para que isso aconteça, para que isso te alcance. A questão aqui é: você quer essa estratégia? Porque essa estratégia vai exigir de você movimento, vai exigir de você entrega, arrependimento, ajuste. Você quer pagar o preço? De se arrepender, de dizer: eu errei, eu me equivoquei. Realmente, dá menos trabalho ter uma criança no telefone do que ela ali no meu pé enquanto eu lavo a louça. Mas você está disposto a colher o fruto dessa sua decisão? Você quer mesmo? Você quer mesmo descansar agora e passar o resto da vida colhendo fruto de algo que você poderia ter evitado? Então o Senhor, Ele deixa esse convite para a gente nessa manhã. Nós somos adultos. Paulo diz: a gente deixa as coisas de criança. Muda o que come, deixa de tomar o leitinho, passa a comer um alimento sólido. A gente cresce, a gente amadurece. Se você tem filho, essa criança ela não pediu para nascer. Talvez você também nem queria que ela nascesse. Mas a questão é que existe algo em Deus, uma graça disponível para você fazer o que precisa ser feito. Quando você chega no seu trabalho, imagina, você está desempregado, aí você prepara um currículo. Você dá o seu melhor para aquele currículo. Você envia esse currículo e você fica com expectativa de que alguém vai te chamar. Aí o telefone toca, você se veste bem, você vai na entrevista e na entrevista você se apresenta como o melhor para aquele cargo. Quando a primeira semana de trabalho termina, você já está chateado. Por quê? Agora você tem emprego, mas você tem que quebrar parede. Agora você tem emprego, mas você tem que lavar louça. Agora você tem emprego, mas você tem que aturar o filho do outro. Agora você tem emprego. Tudo vai nos exigir alguma coisa. Da mesma forma como ir atrás de um trabalho, de um emprego, algo que a gente quer, até uma área que a gente gosta. Eu amo a minha área, mas ela me dá trabalho. Quando eu não consigo estudar durante o dia, eu tenho que estudar nas minhas horas que eu poderia estar dormindo. Eu tenho que tirar ali um pouquinho e estudar. Dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho negligenciar o propósito. Porque isso vai gerar um fruto e eu não vou querer esse fruto. Esse fruto é amargo. Não é bom. Amém? O último versículo para a gente nessa manhã
é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Esse versículo é maravilhoso. Eu amo esse versículo. Porque ele fala, se o meu povo. Ele não está falando sobre a pessoa que chegou na igreja agora, que veio no culto pela primeira vez. Ele está falando de um povo que conhece a voz do seu Deus. Ele está falando de um povo que pertence a Ele. Ele está falando dos filhos. Se o meu povo se converter dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo clamar e orar, se o meu povo chegar para mim e disser assim, Senhor, eu errei, eu preferi descansar, eu preferi ter um tempo para mim, eu preferi a minha amiga, eu preferi o meu conforto, o meu descanso, eu não sabia o que fazer, estava sem paciência para poder ir para a internet procurar ajuda, eu não queria investir dinheiro para pagar um profissional para ajudar o meu filho, eu errei. Mas se hoje você clamar, se hoje você se arrepender dos seus maus caminhos, existe uma estratégia divina para você. Uma estratégia que vai funcionar para você. Uma estratégia que vai funcionar dentro da sua casa. Algo para alcançar o seu coração. Deus não foi pego de surpresa. Se você ensinar o seu filho quem ele é, não importa a cor do emoji do Instagram. Eu não sei se vocês assistiram aquela série Adolescência. Recomendo, assistam sem as crianças, porque fala muito palavrão. Mas aquela série mostra apenas uma família normal que achou que estava fazendo tudo certo e de repente uma tragédia acontece. Muitos de nós estamos vivendo como se tudo estivesse bem e só vamos nos aperceber quando a bomba estourar. Qual é a melhor forma disso não acontecer? Aprenda a verdade, transmita essa verdade. E ainda que algum desafio se levante, porque você não pode justificar tudo aquilo que seus filhos fazem. Judas andou com Jesus e mesmo assim traiu. Ou seja, o problema não estava na influência que ele recebeu. Ele fez uma escolha. Ainda que seus filhos mais velhos façam uma escolha diferente daquilo que você ensinou, você fez algo. A sua consciência está tranquila. Você não vai pensar, eu negligenciei. Ele está assim, foi culpa minha. Eu sabia. Aquela menina foi lá e até falou, mas naquele dia eu não dei ouvido, eu não considerei a oportunidade de me arrepender, a oportunidade de reconhecer o meu mau caminho, de clamar ao Senhor. Eu desconsiderei e deixei para amanhã. Amém? Então, não despreze a oportunidade que você tem hoje. Não despreze, não queira só resolver o problema para você continuar fazendo as suas coisas. Filho é um assunto eterno. Filho é um assunto sério. Mas não é algo impossível de se fazer. O Senhor nos capacita para isso. Existe uma unção específica para isso. Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Mas às vezes quando o Senhor nos olha para nós e Ele quer nos ensinar, Ele não encontra um coração disponível a aprender. Ele só encontra alguém que quer se livrar do problema. Eu só quero que a criança pare de gritar. Eu só quero que a criança pare de fazer isso. Eu só quero que meu adolescente seja exemplar para eu exibir ele para minha família e para minha igreja. Se o Senhor olha para o seu coração e encontra o seu coração assim, como se o filho fosse algo de vitrine, de montra, que você quisesse apresentar, olha como eu eduquei bem, olha como eu fiz bem, não vai ter espaço para valores eternos. Amém? Então era isso que eu tinha para transmitir para vocês nessa manhã. Agradeço a oportunidade. É um privilégio servir a igreja do Senhor. E eu oro mesmo para que essa palavra fique no coração de vocês. Para que o Espírito fique ruminando essa palavra dentro de vocês. Para que vocês se lembrem. E no dia do desafio, a melhor pessoa para te aconselhar e te instruir é o Espírito. Ele vai saber o que fazer. Ele conhece a sua criança, Ele conhece você. Você não precisa ser a mãe mais desenrolada, o pai mais desenrolado. Você não precisa conhecer tudo de telefone, da internet. Você não precisa saber mexer no Instagram. Você não precisa saber mexer no TikTok. Você só precisa conhecer o seu Deus e a voz dEle. Porque o Senhor vai te dizer, vai aqui, vai ali. Olha o que Ele fez com o Felipe. Corre atrás daquela carruagem. Não tinha internet, mandando WhatsApp. Ei, tem uma carruagem passando, não sei o que, corre. Pega um Uber. O Espírito do Senhor fala com a gente. A gente só precisa estar perto. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada.